Era de Bronze. Aqui a gente já tem um prelúdio dos anti-heróis, tá? Porque o que a gente tem? A gente tem um aumento da violência em nível global, né? Pesquisas mostram isso, que a gente teve um aumento da violência a partir da década de 70 mesmo, inclusive no número de homicídios com arma de fogo, enfim. E isso faz com que, de alguma maneira, os mitos que vão ser produzidos precisam responder a isso, né? Então os heróis começam a se tornar cada vez mais violentos, né? Se eu falei que na Era de Prata havia uma certa amaciada de algum jeito, uma certa infantilização, um abobalhamento por conta do código de censura, aqui isso já começa a tentar ser ludibriado de alguma maneira, né? Então, você vai ter, por exemplo, o Dennis O'Neil escrevendo o Batman em 67, já quebrando isso. Você vai ter Lanterna Verde e Arqueiro Verde quebrando isso direto, assim, né? Tanto que uma das HQs mais icônicas da história é Lanterna Verde e Arqueiro Verde número 5, com o Ricardito injetando heroína na capa. E isso foi durante o Código de Censura. Isso foi em 67, eu acho. Não lembro, mas foi algo por aí, né? Então, o código de censura começa a ser quebrado e isso implica o quê? Isso implica na sombra do herói, porque já não dá mais para ser o herói bonzinho o tempo inteiro, já não dá mais para ser o herói que segue um código heróico à risca, né? Porque socialmente não existe mais espaço, não existe tanto espaço para esse herói. Então, os heróis partem para esse outro movimento, que é um movimento de emergirem essa sombra, né? Então você tem Batman se tornando cada vez mais violento, né? Demolidor do Frank Miller, que porra, é excelente, é dessa época. Lanterna Verde, Arqueiro Verde, que é uma saga dos dois viajando pelos Estados Unidos, é dessa época também, então é excelente, né? A gente ainda vivia aqui na Guerra Fria, né? Mas aqui era muito mais uma questão da espionagem, era o tema principal da Guerra Fria, assim, né? Espionagem na década de 70 e vai chegando mais para o final da era, a gente vai tendo as questões da queda do Muro de Berlim, né? Ou pelo menos da iminência de queda, ou desse desejo de queda. Essas questões sociais também começam a aparecer com bastante força, tá? Aí aqui tem a icônica capa aí, né? Green Arrow, Green Lantern ali no cantinho, do Ricardito, que eu acho uma péssima tradução, mas enfim, né? E aí a gente tem uma dinâmica curiosa entre o Arqueiro Verde e o Lanterna Verde, né? Um é um herói galáctico, né? O Lanterna Verde é um policial espacial, né? E o Arqueiro Verde é um herói do povo, é uma pessoa comum, sem poderes, né? Só um ricaço que resolveu bancar o Robin Hood depois de ficar um tempo numa ilha deserta, né? E aí essas duas figuras representam opostos de algum jeito, né? Porque um é só humano e o outro é um humano divinizado, né? É sobre-humano, de alguma maneira, é super-humano. E a dinâmica deles